Olá, uma boa noite a todos. Muito obrigado por mais uma vez acompanharem o nosso Evangelho no Lar no canal da CEP. Meu nome é Ricardo Melhado. Eu agradeço vocês por nos acompanharem e peço que compartilhem esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, já deixem um like para ajudar na nossa compartilhamento, né, para elevar aí o nosso canal no YouTube, para a gente poder levar essa mensagem para mais pessoas. Então, vamos iniciando a prece de abertura. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, nós nos unimos mais uma vez em seu nome para estudar essas lições, pedindo para que o Senhor nos auxilie a compreendê-las e a praticá-las, agradecendo a presença da equipe do Evangelho que nos acompanha, que nos traz o tratamento neste momento, e assim vamos iniciando mais um Evangelho no Lar. Então, muito bem, vamos começar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 27, Pedir e Receber, e o tópico chama Maneira de Orar, né? Então, vamos ver aqui as instruções de como que nós devemos orar. O primeiro dever de toda criatura humana e o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. Quase todos rezam, mas são poucos os que sabem rezar. Que importância terão perante o Senhor as frases que repetem de forma maquinal, sem compreender nem prestar atenção no que estão dizendo? Rezam por hábito, por um dever a cumprir, e cuja execução é sempre um peso. A prece do cristão, do espírita ou de qualquer outro culto deve ser feita logo ao acordar, após o espírito retomar o domínio do corpo. Ela deve elevar-se em agradecimento a Deus, com muita humildade. Deve vir do fundo do coração, agradecendo por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida durante a qual foi permitido, ainda que inconscientemente, visitar os amigos, os espíritos protetores, extraindo do contato com eles novas forças para continuar a caminhada. A prece deve elevar-se, humildemente, aos pés do Senhor. Deve mostrar a fraqueza que possuem, para que possam suplicar seu amparo, seu perdão e sua misericórdia. Ela deve ser profunda, pois é a alma de vocês que deve se elevar até o Criador, devendo transfigurar-se como Jesus no Monte Tabor, quando apareceu de forma iluminada, falando com Moisés e Elias, na presença dos apóstolos Pedro, Tiago e João. A prece deve chegar ao Senhor branca e radiante de esperança e de amor. Ela deve conter o pedido das graças de que necessitam, mas daquelas que realmente necessitam. É inútil pedirem ao Senhor para encurtar provas, para lhes dar somente alegrias e riquezas. Peçam a Ele os bens mais preciosos, como a paciência, a resignação e a fé. Não digam como muitos fazem: não vale a pena rezar uma vez que Deus não me atende. O que pedem a Deus na maioria das vezes. Já se lembram de pedir a própria melhoria moral? Não. Poucas vezes pediram isso. O que mais se lembram de pedir é o sucesso para os empreendimentos terrenos. E depois ainda dizem: Deus não se ocupa conosco. Se o fizesse, jamais haveria tantas injustiças. Insensatos e ingratos. Se analisarem honestamente o fundo de suas consciências, encontrarão quase sempre em vocês mesmos o ponto de partida para os males pelos quais lamentam. Peçam, antes de todas as coisas, para que sejam pessoas melhores, e vão ver que imensidão de graças e consolações irão receber. A prece deve ser uma prática diária, sem que para isso seja preciso retirar-se para os seus aposentos,
ou exibir-se de joelhos nas praças públicas. Ela deve fazer parte dos deveres de cada um, qualquer que seja a natureza deles, sem exceção. Não é um ato de amor a Deus assistir seus irmãos em qualquer necessidade moral ou física? Não é um ato de reconhecimento elevar o pensamento ao Senhor quando recebe um momento de felicidade, quando um acidente é evitado, até mesmo quando se é atingido apenas de leve por uma contrariedade? Portanto, é dever de todos agradecer em pensamento. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que tenho recebido. É um ato de arrependimento humilhar-se diante do Juiz Supremo, quando cometem uma falta, e ainda que por um breve pensamento lhe dizer: Deus, me perdoa, pois pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Concede-me a força para não mais falhar e a coragem para reparar o meu erro. Devem orar dessa maneira, independentemente das preces regulares da manhã, da noite e dos dias consagrados. Como vem, a prece pode ser feita em todos os instantes, sem trazer nenhuma interrupção a seus trabalhos. Se assim procederem, a prece irá beneficiá-los. Acreditem que só um desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido pelo Pai Celestial do que as longas preces recitadas por hábito, quase sempre sem objetivo claro, as quais a hora pré-estabelecida lembra que chegou o momento de rezar. Então, o Evangelho aqui nos dá muitas recomendações, né? Então, ele fala que o nosso primeiro dever matinal é orar. Assim que nós retomarmos o nosso corpo físico, né? Acordarmos, despertarmos de manhã, devemos agradecer a Deus por todas as bênçãos que temos na nossa vida, por tudo aquilo que conquistamos, e pela noite que tivemos de sono, de restauração e de contato com os nossos protetores espirituais, com os nossos amigos espirituais que nos auxiliam durante esse momento do sono, né? Então ele fala, a gente deve, ao se dirigir a Jesus, né, a Deus, na oração, nós devemos nos elevar humildemente aos pés do Senhor. Então ele mostra a necessidade de que façamos isso, primeira coisa do dia, de forma humilde, levando o nosso agradecimento e pedindo ali o direcionamento para o nosso dia, né? Então ele fala que a gente deve pedir as graças que realmente necessitamos, não aquelas que a gente acha que necessita. Elas são bem diferentes, né? Normalmente a gente pede alegrias, somente riqueza, facilidades, encurtamento de provas. E como espíritas nós sabemos que essa questão de ter dificuldades, de passar por problemas aqui no nosso planeta, ela é parte da nossa existência, é parte da nossa necessidade, da nossa vivência. Então é preciso que a gente tenha essa grandeza espiritual, sabendo que nós vamos passar por dificuldades, vamos passar por esses problemas. Então o que a gente verdadeiramente precisa pedir a Deus é paciência, resignação e fé. E ele diz, não façam como muitos fazem, não vale a pena rezar uma vez que Deus não me atende. Ele diz, o que pedem a Deus na maioria das vezes? Então ele retorna aí com uma pergunta de onde nós estamos colocando os nossos pedidos, né? Em quê? Já se lembraram alguma vez de pedir a própria melhoria moral? Poucas vezes pediram isso, né? Analisem honestamente o fundo de suas consciências e encontrarão quase sempre em vocês mesmos o ponto de partida para os males pelos quais se lamentam.
Por isso, quando a gente pede de coração aberto a melhoria moral de nós mesmos, nós recebemos força, recebemos instrução, recebemos direcionamento, não estaremos desamparados. Mas quando pedimos facilidades terrenas das quais não faz parte da vivência, né, aqui nesse planeta, nós não vamos conseguir nada mesmo. E aí ele mostra, né? A gente deve, durante o nosso dia, e não só no começo do dia ou ao término do dia em questão de agradecimento, durante o nosso dia nós podemos pedir e podemos agradecer também. Se eu passei por algum problema ileso, ou mesmo que eu fui atingido por algum problema, mas aquilo foi algo menor, eu posso dizer: muito obrigado, meu Deus, por ter me livrado desse problema, dessa situação difícil, né? Por eu ter saído ileso. Obrigado por tudo que tenho recebido. E quando nós erramos, se nós humildemente já nos lembramos de nos dirigir a Deus, dizendo: Deus, me perdoa, pois pequei, por orgulho, por egoísmo ou falta de caridade. Concede-me a força para não mais falhar e a coragem para reparar o meu erro. E aí ele fala, né? Dessa forma a gente está colocando-se como um arrependimento e colocando-se diante de um juiz supremo e mostrando que a gente reconhece a nossa falta, nosso desvio, né? E aí ele diz, essas orações que partem do coração e que são verdadeiras, que não precisam ser faladas, que não precisam de gestos, que não precisam ser vistas por ninguém, são as que mais verdadeiramente têm impacto positivo, que mais atingem o resultado as quais almejam, né? Porque essas longas preces recitadas por hábito, quase sem objetivo claro, de horas pré-estabelecidas, elas não têm nem de perto o mesmo valor do que algo que vem do coração, que é simples e que é direto, não tem um roteiro pré-estabelecido por trás, mas é algo que vem puro do nosso coração. Então essas são as instruções do Evangelho para como nós devemos orar, como nos dirigir a Deus na oração. E aí agora na segunda leitura, vamos falar aqui do Pão Nosso, sobre o tema 157, é o número da lição. O filho egoísta. Mas, respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Emmanuel explica o seguinte sobre essa parábola. A parábola não apresenta somente o filho pródigo, mas, aguçada atenção, encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, o outro na avareza. São duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. De maneira geral, os crentes apenas enxergam o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver nas estroinices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. Raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão, que permanecia sob o teto familiar, não menos passível de repreensão. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona e ei-lo na demonstração de sovinice. Contraria-o a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Alega, como autêntico preguiçoso, os anos de serviço em família. Invoca, na posição de crente vaidoso, a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se e sofre por meio da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Lendo a parábola com atenção
ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta. Mas atrevemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso ao seu favor. Então essa lição ela é uma análise por outro aspecto da parábola, né, que Jesus conta, que fala do filho pródigo e depois mostra também a ação do outro filho que não tinha se distanciado da presença do pai, estava ali na presença do pai, mas ainda tinha inferioridades a serem tratadas, né? Então ele mostra que quando a gente verdadeiramente vive de acordo com o evangelho, a gente não pode se tornar egoísta e nem vaidoso de achar que todas as bênçãos e todos os benefícios devem vir ao nosso encontro. Além disso, a gente tem que entender que mesmo que a gente esteja diante da observação da lei de Deus e por algum motivo estejamos agindo completamente de acordo com ela, sem fugir nenhuma vírgula, mesmo assim as dores e as dificuldades ainda nos alcançariam. Vejamos o exemplo de Jesus. Então ele mostra nessa lição que nós não podemos transitar em nenhum desses dois extremos que ele fala, né? Um é o da ingratidão filial, né? E o outro do esbanjamento. Então, muito interessante que a gente, como a lição mesmo diz, por vezes passa batido no exemplo velado que fica no filho que é egoísta, né? E se acha merecedor de todas as bênçãos. Ao ver o filho pródigo retornando para casa e a alegria do pai pelo arrependimento dele e a vontade de estar de novo junto ao pai, o filho que não havia deixado a casa se coloca aí numa posição de inveja por toda a alegria e toda a graça que o pai traz ali pro filho que retornou. Então, uma lição muito grande e importante para nós espíritas estarmos atentos e vigilantes no nosso padrão de conduta se não estamos fazendo a mesma coisa, né? Muito bem? Então, terminada a nossa segunda lição, vamos agora fazer as nossas vibrações. Com nosso pensamento elevado e nosso coração aberto, e muito amor, vamos entregando as nossas vibrações positivas pelo nosso planeta Terra. Que a nossa casa terrena seja envolta por Jesus em toda a sua luz, em seu equilíbrio. Vibramos por todos os povos, por todos os países, por seus dirigentes e vibramos pela paz, pela concordância e pela harmonia entre todos os povos. Vibramos pelo nosso país, por nossos dirigentes, por nosso povo, que Jesus ilumine a nossa nação. Vamos vibrando por todos os trabalhadores do bem, que eles sejam amparados pela nossa vibração, levando forças, auxílio e muita luz. Vibramos pelos necessitados de amparo, pelos doentes do corpo físico, do espírito, da mente, para que essa vibração seja usada pela equipe do plano espiritual, levando o auxílio necessário, merecido, e que esses irmãos se restaurem e sigam em paz as suas atividades, os seus caminhos. Vamos pedindo licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo nosso lar. Que a luz de Jesus vibre conosco durante toda essa semana, nos amparando, nos sustentando e nos fortalecendo. E assim, vamos fazendo a prece de encerramento, agradecendo a presença dos nossos mentores, dos amigos espirituais que nos inspiram no nosso dia a dia, agradecendo a equipe de trabalho do Evangelho que nos acompanha, agradecendo a nosso Mestre Jesus e a nosso Pai Maior pelas bênçãos incontáveis, pela nossa oportunidade de estudar essas lições
e rogando que tenhamos, como a lição nos disse, a humildade necessária, a parcimônia e possamos sempre nos lembrar dessas lições diariamente. Graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa noite a todos.